Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Caio, sou da Igreja Nova Vida, faço parte também da Juventude. Hoje, aliás, tem um tempo que eu venho pensando sobre um determinado assunto e hoje eu cheguei à conclusão sobre o que eu viria falar aqui hoje. Hoje eu venho falar aqui com vocês sobre o caráter cristão. Realmente é algo que nós precisamos ter, ainda mais no dia de hoje, porque o mundo tem se perdido cada vez mais cedo. Então nós, que somos cristãos, precisamos nos preparar cada vez mais cedo. Mas como nós podemos ter verdadeiramente um caráter cristão? Como? Se nós verdadeiramente abrirmos o nosso coração para Jesus, Ele realmente vai nos tornar uma pessoa que tem um caráter cristão. Porque na Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E diz também que todas as coisas passaram e tudo se fez novo. Então esse tudo envolve a forma que tratamos as pessoas, também a como nós lidamos com as coisas que acontecem no dia a dia. Tudo que envolve na nossa vida é mudado quando nós verdadeiramente abrimos o coração para Cristo. E é difícil, mas nós temos exemplos muito bons na Bíblia sobre pessoas que verdadeiramente tiveram o caráter cristão. Nós temos aí de quebra, que sempre é falado, José, nós temos Daniel, Davi, o próprio Jesus. E às vezes, ter um caráter cristão significa que às vezes você vai para lugares que você não esperava ir. Ué, Caio, mas como assim? Às vezes nós estamos brigados com uma pessoa. Ter um caráter cristão é você se reconciliar com a pessoa independente do que aconteceu. E aquilo dói dentro de você, realmente dói. Mas quando nós temos o caráter de Cristo, nós fazemos isso e nós começamos a nos sentir bem com isso. Também nós, nem sempre, estaremos em um lugar propenso para poder desenvolver esse caráter cristão. Às vezes, nós estaremos num deserto, como foi com Jesus. Nós estaremos na Babilônia, como foi com Daniel. Ou no Egito, como foi com José. Ou nos campos de batalha, como foi Davi. E às vezes, o Egito da sua vida é o local onde você mora. As pessoas com quem você mora. Ou às vezes é a sua faculdade. Às vezes a sua Babilônia é o seu trabalho. Às vezes ali você não consegue desenvolver alguma coisa. Mas a Bíblia nos prova que mesmo diante do ambiente em que estamos, é possível ter um caráter cristão. Nós vemos Daniel, que foi oferecido para ele inúmeros manjares, mas ele negou. E às vezes está sendo manjares do mundo oferecido para você. Ah, mas como assim? Todos nós somos jovens. Às vezes brigamos com alguém, com nossos pais, estamos com um problema em casa, alguém nos oferece alguma coisa. Nós achamos que aquilo ali vai nos dar uma fuga do nosso problema, mas não dá. E isso que acontece normalmente, nós acabamos cedendo. E é como aquela velha frase diz, um abismo puxa o outro. A gente começa com a bebida e aí vai, até que se torne algo que já virou parte de nós. E não mais Cristo vive em nós, mas sim o pecado. E o pecado dentro da gente nos corrói, porque o pecado é como uma doença. Pior do que qualquer doença, ela é a doença que mexe com as suas emoções. Ela é a doença que mexe com os seus sentimentos. Ela é a doença que mexe com as suas atitudes, com os seus olhares, com os seus desejos. Ela se alastra por todo o corpo. Então é necessário que nós hoje como cristãos, venhamos até o médico dos médicos para nos tratar dessa doença. Porque se nós continuarmos alimentando essa doença, ela vai tomar parte de todo o nosso corpo. E às vezes também, ter uma atitude cristã, desenvolver um caráter cristão, não vai nos dar o resultado que esperamos. Mas como assim, Caio? José é um claro exemplo disso. Ele teve uma atitude cristã. Por quê? A mulher do Potifar, que é o homem que resgatou José,
começou a dar em cima dele. E ele, por sua vez, como já tinha isso dentro dele, já havia sido desenvolvido esse caráter, ele não deixou com que aquilo viesse tomar conta dele. E às vezes essas coisas acontecem justamente no momento que mais precisamos. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Imagina você novo ser vendido como escravo para uma terra muito distante. Ele tinha todos os motivos do mundo para poder se corromper, mas não. Ele se manteve fiel. Por quê? Porque nós precisamos de exemplos para nos mostrar que, mesmo diante do Egito, nós somos capazes de ter uma atitude cristã. E o interessante é que, quando a mulher de Potifar dá em cima dele, ele diz que aquilo é uma afronta não só contra Potifar, mas sim contra Deus. E muitas vezes, nós, quando vamos fazer alguma besteira, alguma coisa, nós ficamos olhando para o lado, ver se alguém está vendo, mas esquecemos de olhar para o alto. Saiba que Jesus sempre está nos vendo. Então, independente de tudo, é necessário nós fugirmos da aparência do mal. O inimigo não brinca de seu inimigo. Há uma frase que meu pai me diz que eu acho muito interessante. Satanás mora na porta da necessidade. Às vezes nós estamos com um casamento quase se rompendo, com um relacionamento. Daí vem aquela sua amiga do trabalho e começa a ficar mais íntima de você. Ou você está brigado com seus pais e seus amigos. Não, cara, bora sair. Vamos. Aí você vai. Você acaba cedendo. E tá aí. Satanás, ele é astuto. Ele vai esperar uma brecha. Então é necessário que nós, quando tivermos nesses momentos difíceis, nós venhamos a lembrar que o que nós vamos fazer pode ser não só uma afronta contra o próximo, ou contra qualquer outra pessoa, contra os nossos pais, mas uma afronta contra Deus. Porque Deus está nos olhando. Ele morreu por mim e por você. Nada do que ele fez foi em vão, foi tudo por amor. Então, como eu não amaria alguém que morreu por mim na cruz? Nós devemos levar isso muito a sério, porque eu tenho certeza que Jesus também nos levou muito a sério na cruz. Então nós devemos nos agarrar à Bíblia, nos agarrar a tudo isso que está escrito, porque daqui emana vida. E se nós continuarmos sempre lendo, buscando, nós conseguiremos ter uma vida não só aqui na terra, mas a vida eterna. Mas o interessante é que depois que José negou a essa mulher, ele foi para a prisão. E às vezes ter um caráter cristão, como eu falei no início, não vai nos levar a lugares que nós imaginávamos. Ué, mas eu agi certo? Porque eu fui punido. Mas ali saiba que Jesus está te moldando. Ele está te preparando para algo maior. Foi assim com José também. Foi assim com Jesus. Jesus estava passando por um momento difícil. Foi tentado em todas as áreas. Mas no final, Jesus foi recompensado. No final, José foi recompensado. Em 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 17, diz que o rei Saul está procurando alguém para poder o ajudar sobre os espíritos maus. E um homem começa a relatar sobre Davi. E no final ele diz assim: e o Senhor é com ele. Como deve ser alguém descrever você e falar, cara, olha, o Senhor é com ele. Se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos em Gênesis 39, a frase que mais se repete era: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José.
e o Senhor era com José. Mas nós também podemos dizer que José era com o Senhor. Então, por isso que o Senhor era com José. Então, se hoje nós tivermos a atitude de sermos diferentes no meio que estamos, mesmo que seja difícil, antes de falar isso para vocês, isso teve que arder dentro de mim. Eu tive que viver isso para poder estar hoje falando com vocês. É difícil, não é fácil, mas saiba que não há peso na vida cristã, porque o maior peso Jesus levou. Nós não temos peso nem sobre nossos pecados, porque Jesus já havia levado eles na cruz. Então saiba que acima de tudo, assim como está escrito em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus, é assim como está em João capítulo 1, versículo 12, que diz que todos aqueles que creram ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje, nós deixamos de ser servos do escravo, de servos do pecado, para podermos ser filhos de Deus. Então saiba que Jesus chama, e Ele espera mais de mim e de você, mais posicionamento. É isso que Ele quer de nós, porque assim, por mais que passemos por lutas, Ele vai nos recompensar. Assim como foi com José, foi governador. Assim como foi com Daniel, foi governador. Assim como foi com Davi, foi rei. E assim como foi com Jesus, que Ele ressuscitou e nos salvou. Então, essa é a minha palavra de hoje. Espero que nós venhamos a pensar um pouquinho mais sobre as nossas atitudes e se nós temos correspondido àquilo que Jesus espera de nós. Um abraço, fiquem com Deus.